não tenhas medo. Esta frase, né, ela tem uma constância na palavra de Deus, né? Sobretudo no Evangelho. Quando o anjo Gabriel visita Maria, ele chega para Maria e diz: não tenhas medo, Maria. Quando o anjo Gabriel visita Zacarias, para dizer que Isabel tinha concebido, ele também chega com esta frase: não tenhas medo, Zacarias. Quando Jesus está com os discípulos e os discípulos estão perecendo em alto mar e eles se apavoram, e Jesus chega até eles e diz: não tenham medo, eu estou aqui. E em muitas outras situações, nós somos motivados por Jesus Cristo, pela palavra de Deus, a confiar, a acreditar, a não ter medo. Quem tem medo não tem fé, né? Quem tem fé não tem medo. Assim, a fé, ela vai nos fortalecer e tirar de nós todos os medos, todas as desconfianças, tudo que possa assim nos abalar. Por quê? Porque acreditamos em Deus, acreditamos que Deus está do nosso lado nos momentos mais difíceis da vida, Ele nos acompanha. Aí não é preciso ter medo, é preciso acreditar. Maria, ela é um modelo, né, de quem acreditou, né, de quem confiou em Deus. Faça-se em mim segundo a tua palavra. E o Evangelho de hoje vai, né, dizer, né, isto para nós. Né? A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. E antes de passarem a conviver, ela encontrou-se grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu esposo, sendo justo, não querendo denunciá-la publicamente, pensou em despedi-la secretamente. Mas, no que lhe veio esse pensamento, apareceu-lhe em sonho um anjo do Senhor que lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas receio de receber Maria, tua esposa. O que nela foi gerado vem do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, tu lhe porás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor tinha dito pelo profeta: eis que a virgem ficará grávida e dará à luz a um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus conosco. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor tinha mandado e acolheu sua esposa. Que beleza, né? Que beleza este Evangelho. Quanto ensinamento para nós, né? Quantas palavras fortes para que nós acolhamos na nossa vida. O medo de José, ele é justificado. Né? Medo e receio de acontecer alguma coisa com Maria, né? Medo da realidade, né? Então ele foge da realidade, né? Mas o anjo do Senhor lhe chama, né? Não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque o que aconteceu com ela é obra do Espírito Santo. Muitas vezes, né, pegando esse exemplo de José na nossa vida, nós temos medo de assumir aquilo que Deus tem para nós. Nós temos um projeto, Deus tem outro projeto. Né? Maria foi visitada pelo anjo e o anjo dá para ela aquilo que Deus tinha dito para ele repassar para ela. Né? E convida ela, né, para não ter medo. Né? Chama Maria, né, para não ter medo. O próprio anjo também vai a José: não tenha receio, não tenha medo, confia. O que aconteceu com Maria foi obra do Espírito Santo. O projeto de Deus, né, se realiza, né, na vida deste casal. José se encoraja. José, a ter esse contato com o anjo, ele se reanima, ele se fortalece, ele vence os medos e passa a acreditar. Ele confia. O nosso contato com Deus, a nossa comunhão com Deus, a nossa experiência com Deus deve nos levar a isso, né? A confiar nele, a acreditar
a vencer os medos, né? A vencer os receios, porque Deus está conosco. Ele é Emanuel. Tu lhe porás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Ele será chamado de Emanuel, Deus conosco, o Deus presente na nossa vida e na nossa história. É esse Deus que não nos abandona em nenhuma circunstância, porque Ele está presente na nossa vida, na nossa caminhada. Ele nos dá coragem, Ele renova a nossa fé, Ele renova a nossa esperança. Por isso nós devemos confiar, nós devemos acreditar nele, não ter medo de assumir o projeto que Ele tem em nossa vida, de assumir, né, os seus propósitos. Os desígnios de Deus são insondáveis, só Deus conhece, né? Por isso Ele vem a nós, né, e nos chama a ouvir a sua voz, né? Ele nos chama a seguir os seus ensinamentos, né, a fazer a sua vontade. Por isso peçamos assim a Jesus, né, que sempre nos ajude, né, a assumir a nossa missão, a nossa vocação, que Maria e José intercedam a Deus por nós, também nos ensinando a ser como eles confiaram em Deus, como eles acreditaram em Deus, como eles venceram os medos que eles tinham, que nós também sejamos capazes de vencer os nossos medos e ter fé, acreditar e confiar. Que Deus derrame as suas bênçãos sobre nós, né? Ilumine os nossos passos, oriente os nossos caminhos, nos dê sempre a fortaleza para que nós, caminhando na sua presença, sejamos sempre testemunhas de Cristo pelo mundo afora. E Ele assim nos abençoe. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.